Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo do Fala Day Trader, onde eu abordo um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. E o tema que nós vamos abordar hoje é Day Trade. Perder é inevitável. Então eu vou trazer isso no detalhe, vou explicar tudo isso no detalhe para vocês e você vai entender. Antes, eu vou pedir para você dê seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, porque é muito importante para esse conteúdo chegar a mais gente. E vamos ao tema, tá? Bom, mergulhando nesse tema, essa semana eu tive uma semana maravilhosa. Eu opero Day Trade na conta real, eu posto todos os dias aqui as minhas operações Day Trade na conta real para você poder assistir. Eu documento todas as minhas operações numa playlist no YouTube chamada Arriscando a Própria Pele, onde você pode conferir todos os dias as minhas operações Day Trade na conta real. E no final da operação eu mostro meu relatório de trade. Por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque eu tenho comprovadamente documentado, eu tenho em vídeo essa semana maravilhosa de janeiro de 2024, logo no começo da semana, no começo do mês de janeiro de 2024, foi uma semana que eu tive resultado positivo todos os dias. E aí eu comecei a receber muitas mensagens, principalmente direct no Instagram, me perguntando: Adriano, como é que você faz isso? Como é que eu faço para ter uma semana como essa? Você ganha todos os dias? É normal você ter ganho todos os dias? Você nunca é estopado? E isso me deixou muito preocupado e me acendeu um alerta para trazer esse tema, para trazer esse conteúdo falando que perder é inevitável. Você tem que entender que ganhar no day trade é bom e você vai ter ganho no day trade, e é importante para você construir a longevidade. Só que vai acontecer o dia que você vai ser estopado, vai acontecer o dia que você vai tomar o loss, e isso é normal, por isso que eu digo perder é inevitável. Agora, o grande problema é quando você não tem uma estratégia que você segue. É quando você fala que tem um gerenciamento de risco, mas você nunca segue ele. Você perde uma, duas, três, quatro vezes o gerenciamento de risco. Significa que não existe gerenciamento de risco. E aí, para além disso, você acaba entrando em dia de fúria. E aí você destrói o seu capital completamente. Eu digo isso como um formato de alerta para você. Não estou puxando a tua orelha, não estou aqui dizendo que você vai ter vários dias de fúria, eu estou dizendo que se você não tiver uma estratégia, é provável que aconteça. Então, siga a sua estratégia. O day trade também é treino, é você repetir uma estratégia diversas vezes até que aquilo se torne uma memória visual. Você bate o olho no gráfico, vê acontecendo a composição da estratégia que você segue ela até o fim e você entra nela. E quando eu digo uma estratégia, ela vai para além da configuração gráfica, do ponto onde você vai entrar no mercado financeiro, onde você vai extrair o seu lucro, onde você vai ter o seu resultado negativo caso aconteça. Ter uma estratégia ampla aborda uma série de coisas, desde o gerenciamento de risco, passa pela psicologia do trade, depois vem para a análise gráfica, para você visualizar o que está acontecendo no gráfico, entender qual o caminho que o mercado vai tomar. E agora eu vou trazer aqui um ponto importante, agora que eu já pincelei a estratégia para vocês. E qual é o ponto importante? Para quem me acompanha aqui sabe que todos os dias eu posto day trade na conta real sempre. E na capa dos vídeos, onde eu posto as minhas operações day trade na conta real, eu coloco a data do dia que eu operei. E para além disso, eu mostro o meu relatório de trade sempre no final, para comprovar que é possível viver de day trade. Calma que você vai entender porque eu estou falando tudo isso se você já me segue. E se você não me segue, é importante para você entender o porquê eu estou falando tudo isso, porque eu comprovo que isso acontece, comprovo que é possível viver de day trade, mas eu também sou estopado. E é por isso que eu estou dizendo tudo isso para vocês. Inclusive que eu coloco a data na capa dos vídeos. E para facilitar, eu organizo todos esses vídeos, documentando eles numa playlist no YouTube chamada Arriscando a Própria Pele. Posso dizer para vocês que é o único canal que tem day trade na conta real, é o canal que mais tem vídeos day trade operacional na conta real. Eu te garanto, se você olhar a playlist lá, você já vai entender de cara a quantidade de vídeos que tem de day trade na conta real mostrando as minhas operações. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque você vai identificar, e vai ser fácil de você identificar, o dia 16 de novembro de 2023. É muito importante eu dizer isso para vocês. No dia 16 de novembro de 2023, eu fui estopado. E para quem me segue aqui, já entendeu que naquele período não estava encaixando a estratégia operacional que eu estava executando. Não estava encaixando. E eu entrei numa operação errada, o mercado vem contra. Eu entendi que eu entrei numa operação errada. Eu coloquei meu stop num ponto e fui estopado antes do gerenciamento de risco ser atingido. Porque eu comprovei, eu entendi na análise gráfica que eu errei na minha operação porque eu estava pressionado ali com relação à composição do movimento do preço. Aquele stop foi demorado para que eu conseguisse recuperar. E quando eu digo recuperar, é recuperar 100% do valor que eu perdi no mercado financeiro. Então notem, em novembro, dia 16 de novembro de 2023, eu tomei um stop. Eu fechei novembro negativo. Em dezembro eu fechei positivo, mas eu não recuperei o stop que eu tomei em novembro, então eu não tinha recuperado 100% do valor.
Eu vinha recuperar 100% do valor agora no comecinho de janeiro de 2024. E eu sei, é espantoso, e eu acabei entrando numa semana maravilhosa que eu tive gain, mas é espantoso demorar tanto tempo. Mas a gente tem que entender que a composição do mês também não ajudou. Dezembro de 2023, eu tive uma série de eventos, então eu fiquei poucos dias operando. Além do Natal Ano Novo, eu não operei, foi uma semana que não teve execução de day trade na conta real. Por conta disso, eu não consegui ter um gain muito grande, por conta disso, eu não recuperei o stop que eu tomei em novembro. E o mercado não estava favorável, encaixando na estratégia que eu sigo. E esse é o alerta que eu faço a vocês. E essa é sempre a atenção que eu chamo a vocês. Não adianta você operar 50 mil setups, você é uma enciclopédia de setup. Você vai lá e fala, não, Adriano, mas o cara que eu sigo aqui é um cara muito famoso, muito conhecido, esse cara conhece tudo de mercado financeiro, esse cara mostra aqui diversos setups e eventualmente vai lá uma vez ou outra ele mostra day trade na conta real. Vou falar para você, maravilha, parabéns, você está seguindo esse cara, que legal, mas você não tem uma estratégia bem definida. Isso vai acabar te conduzindo à possibilidade, uma possibilidade muito grande de ter o dia de fúria. E pior, além do dia de fúria, de você viver o Search and Destroy Day, o dia de destruição de capital. E eu vou explicar para vocês. O Dia de Fúria, inclusive, eu tenho uma playlist aqui, se você procurar no YouTube, chamado Dia de Fúria, que eu mostro, explico e conto 4 dias de fúria que eu vivi. Foram dias muito complexos e foi uma playlist de até muito sucesso e me espantou ter alcançado tantas pessoas assistindo aqueles vídeos. Então eu convido você a assistir também. O Dia de Fúria normalmente acontece quando você está se colocando em pressão. E pressão de não em um único dia que você está operando, pressão de diversos dias operando. Aqueles diversos dias operando, você operando em diversas estratégias, você sendo estopado, sendo pressionado pelo mercado financeiro, vai te conduzir ao dia de fúria. E eu digo que no dia 16 de novembro era para eu ter um dia de fúria, se eu tivesse operando em diversas estratégias, porque foi um dia que eu errei e foi um dia que eu estava pressionado por diversos dias operando e não encaixando na minha estratégia, tinha todos os ingredientes para eu ter um dia de fúria e eu não tive. Eu fui estopado abaixo do meu gerenciamento de risco e parei de operar. Justamente porque eu opero a minha estratégia, domino a minha estratégia, eu entendo a minha estratégia, eu já exercitei diversas vezes a operação naquela estratégia e eu entendo que se eu seguir ela eu vou ter longevidade. Como eu estou mostrando aqui para vocês, todos os dias, day trade na conta real, mostrando as minhas operações na conta real, numa conta que eu abri chamada Arriscando da Própria Pele, onde eu mostro as minhas operações. Eu opero 2 contas aqui, se vocês não me conhecem ainda. Uma conta que eu chamo de Dinheiro do Leite das Crianças, que eu opero com um valor maior, para inclusive ganhar um valor maior e conseguir ter uma vida mais confortável, e uma conta que eu abri para mostrar para vocês as operações day trade na conta real, para comprovar que o método é consistente e lucrativo. Mas para além disso, eu sigo a estratégia, então eu evitei o dia de fúria. Evitando o dia de fúria, eu consegui ao longo do tempo, não importa quanto tempo demore, porque eu vou construindo o resultado ao longo do tempo, recuperar 100% do valor que eu perdi no dia 16 de novembro. Em outros episódios aqui, em outros momentos aqui do canal, eu já perdi também, já fui estopado e recuperei 100% do valor do stop. Nunca atingi o gerenciamento de risco aqui no canal. Ainda não atingi. Isso não quer dizer que eu não vá atingir no um dia. Porque eu sempre opero para manter dentro da minha composição operacional a minha entrada. E como o meu gerenciamento de risco é um tanto elástico, o mercado acaba voltando no meu ponto de 0 a 0 e me deixando no 0 a 0. Não estopado, não perdendo dinheiro, no 0 a 0. Isso me torna consistente, lucrativo e torna meu day trade a longo prazo, podendo mostrar aqui para vocês essas operações. E eu estou dizendo isso para vocês porque perder é inevitável, você vai ter momentos ruins no mercado financeiro e você vai ter momentos bons. Outro tema muito importante e relevante é o Search and Destroy Day. O dia de destruição de capital acontece quando o mercado está muito consolidado, então ele fica dando padrões para um lado, padrões para o outro, fica te estopando, você fica perdendo dinheiro. E aí você acaba burlando o seu gerenciamento de risco, seguindo diversas operações, sendo estopado em diversas operações, estando cansado e no final perdendo muito dinheiro. Diferente do dia de fúria, parecido no tamanho do valor que você perde de capital, mas diferente do dia de fúria, você está consciente do que você está fazendo, mas o mercado não está te entregando o resultado que você precisa e você deseja para você conseguir seguir com a sua operação. Então, por isso que eu insisto para você, se especialize numa única operação, se especialize numa única estratégia, e uma estratégia ampla, uma estratégia que aborde a configuração gráfica que você vai executar suas operações, uma estratégia que aborde o gerenciamento de risco para que você entenda até o limite que você pode operar e você não fale, você não burle, você não perca mais de uma vez o seu gerenciamento de risco. Atingiu? Pare de operar, é o que eu sempre falo. Atingiu o gerenciamento de risco? Para de operar. Bateu a meta do dia?
para de operar. Isso vai te trazer longevidade, isso vai garantir o teu lucro no mercado financeiro, isso vai fazer com que você sempre tenha resultado positivo ao longo do tempo, não todos os dias. E esse é o ponto que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque para você ter longevidade no mercado financeiro, você tem que entender uma coisa muito importante. Day trade, você vai perder. Perder dinheiro é inevitável. Mas você consegue ser consistente, você consegue ser lucrativo, você consegue ter um day trade de longo prazo, você consegue sim se manter no day trade por muito tempo, ganhando dinheiro, inclusive viver de day trade, desde que você tenha uma estratégia que você tenha provado ou alguém tenha provado para você na conta real que essa estratégia é consistente, lucrativa. Eu falo da estratégia do setup super tendência que eu utilizo, eu mostro ela lá na playlist Risca na Própria Pele, eu só opero uma única estratégia justamente porque eu conheço todos os números, todas as nuances, o tempo que eu fico na operação quando eu vou no stop gain, o tempo que eu fico na operação quando eu vou no stop loss, a quantidade de pontos que eu vou buscar para trazer o resultado positivo, o gerenciamento de risco, o tamanho do valor financeiro que eu devo suportar no movimento da operação para conseguir sim trazer o resultado e voltar no 0 a 0 na grande maioria das vezes. É uma estratégia que eu explorei, que eu estudei, que eu desenvolvi e que eu cheguei nesse resultado. Você pode assistir e maratonar a playlist Risca na Própria Pele para você aprendendo ela ao longo do tempo. Você vai conseguir entender como ela funciona e isso vai te trazer tranquilidade. Mas você pode também pegar uma outra estratégia ou usar a estratégia que você já conhece e testar ela para comprovar que ela é consistente e executar uma única estratégia. É o que eu digo aqui sempre. Então, o grande alerta desse vídeo é: o day trade, sim, perder é inevitável, você vai perder, mas para você ter gain, para você ter lucro, para você ser consistente, para você ser lucrativo, para ser a longo prazo, siga uma única estratégia, que apesar da derrota, você vai acumular tanto lucro que você vai pagar esse loss e depois você vai conseguir recobrar o valor que você perdeu com as suas operações nos próximos dias. Como eu digo aqui, também já fiz vídeos falando disso, sobre os 3 passos para recuperar o loss, você pode assistir, você vai entender como fazer isso. Bom, pessoal, ficamos por aqui, espero que você tenha entendido. Dê um like nesse vídeo se você ainda não deu, é importante. Comente aqui se você tiver dúvidas, eu vou responder todo mundo, apesar de estar atrasado com as respostas por conta do final de ano. E como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade, espero vocês amanhã às 8 horas da noite em mais um Fala Day Trader.